Pegue sua Bíblia, por favor, por gentileza. Abra ela comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. É um texto, não podemos dizer simplório, mas de uma interpretação bem objetiva. E cremos que o Senhor, nesse texto, como diz pastor Billy Graham, a Bíblia é o livro mais atual. É tão atual, muito mais atual do que o jornal de amanhã. Capítulo de número 10, versículo de número 38 ao versículo de número 42. Quem achou, diga graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse o Senhor: não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, dizei-a, pois que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e enfadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ainda, queridos, primeira epístola escrita por apóstolo Pedro, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu desejo sua participação, por favor. Após a minha leitura, desejo que você leia o mesmo versículo, por gentileza, com alto e bom tom, para memorizarmos o raciocínio. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A igreja, por favor, 1, 2, 3. Olha aqui para mim, por favor. Apóstolo Pedro, na síntese da biografia desse personagem, entendemos que dos 12 apóstolos que o Senhor chama, são 12 homens comuns, cheios das suas complexidades e até mesmo curiosidade das suas personalidades. E desses 12, um dos personagens mais confrontadores na ótica de visão de liderança, de ordem ou de opinião secular, seria apóstolo Pedro. Homem sem cultura, que segundo as tradições teológicas, ele nem sabia ler e nem escrever. É de tão certo, e quem escreve o Evangelho segundo escreveu Marcos, ou João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, pastor auxiliar de Pedro, ele escreve, segundo as tradições, esta biografia de Cristo, Pedro narrando para com ele. A síntese biográfica desse homem é um homem simples, sem cultura, sem um nível intelectual elevado, ou podemos dizer um homem que não teve acesso a uma pós-graduação, ou uma extrema racionalidade, ou uma cultura elevada. Mas mesmo assim o Senhor lhe chama, e além de lhe chamar, o condiciona a algo mais tremendo ainda, porque depois do fracasso do seu processo de discipulado, dos seus 3 anos e meio com Cristo, negando ao seu Senhor e o seu líder, a Bíblia diz que Jesus o chama para ser pastor, para ser líder. Aí abre o primeiro parênteses nessa concepção introdutória desse sermão. Cristo não chama pessoas pela capacidade que tem. Cristo chama as pessoas pela graça que Deus tem. Deus não oferece ao homem algo em troca, de maneira nenhuma, porque o que nós merecemos é juízo, segundo John Piper e segundo John Bevere. Mas, segundo a misericórdia de Deus, o juízo é para conosco, mas a misericórdia nos livra daquilo que merecemos. A graça nos dá aquilo que nunca merecemos, que é a sua bondade. Mesmo nas nossas limitações,
a graça de Deus continua sendo investida na nossa vida. Mesmo estando bem ou não, a graça permanece do jeito que ela é. O amor de Deus para comigo não é na condição que podemos dizer da meritocracia, do mérito do indivíduo. A graça de Deus para a minha vida é a sua misericórdia e a sua bondade. Quem acredita nisso? Mas vem comigo. No meio dessa capacidade, podemos dizer, da limitação intelectual desse personagem, no meio da sua limitação cultural, Deus revela algo que, para a minha concepção, é bem confrontadora para as ciências humanistas, ou podemos dizer para os neoliberalistas, ou para os racionalistas, que Pedro vai dizer assim: lançai sobre ele toda a vossa. Interessante que as ciências mais acessíveis para tentar descobrir o sucesso da vida, olhe para mim por gentileza, ou o estado de felicidade do homem, podemos ter duas ciências, a psicologia e a psicanálise. Claro que as duas ciências vêm de um personagem extremamente famoso nessa concepção chamado Freud, que o mesmo traz a tese da síndrome de Édipo, e a qual vem uma linhagem de grandes pensadores tentando suprir e amenizar as complexidades internas do homem. É tão lindo que Deus tem uma visão do céu para o homem, mas é Deus que cria o homem. E Deus criando o homem, é Ele que tem todas as respostas para o homem. O homem moderno, vem comigo, pois eu estou sentindo Jesus, ele busca tudo fora, tentando preencher dentro. E tem muita gente que conquista tudo fora, mas perdeu tudo dentro. Salomão conquistou tudo fora, mas perdeu tudo dentro. Salomão foi tão rico fora e tão pobre dentro, porque a única razão do homem ser criado não é para ter fora, é para conquistar na eternidade, porque disse Jesus, o reino de Deus habita dentro de vocês. Tem alguém que tem ele? Mas ainda não entendi seu raciocínio, pastor. Você vai me entender, vou lhe dar uma temática. Vamos ser bem sintetizados no raciocínio. Pedro, com toda a limitação, confronta essas ciências, porque há 20 anos atrás, essas ciências determinaram que a doença do homem moderno, do homem supermoderno, do homem hipermoderno, seria a depressão. Uma doença psíquica que seria uma dor psíquica contínua. Ao caso que a dor psíquica seria tão profunda que o homem quer tirar a sua própria vida, porque ele não suporta a tristeza de existência, ou a sua síndrome de crise existencial, não consigo sentir, não consigo ter e não consigo viver. Aí eles determinam que há 20 anos seria depressão. Depois outras síndromes surgiram. E recentemente eles tiveram que, como a Bíblia é linda, determinar que o mal do homem pós-moderno seria a ansiedade. E por causa da ansiedade, que é um medo, que é o sofrimento antecipado, que é a cardicardia, que é o estresse antecipado ao desafio do outro dia, que é aquela questão de não dominar algo, e por não dominar algo perde o próprio controle emocional, se torna uma pessoa irritante, estressada, que muitas das vezes dá patada em quem ama, depois não percebe. Aí eles descobrem que toda essa concepção emocional é o que está deixando um homem abatido na pós-modernidade. Aí, se você não der um glória comigo, eu vou dizer que você não gosta de unção, mas deixa para lá. Aí Pedro, pescador, sem ciência, sem intelectualidade, vive há 2000 anos atrás, escreve um dos maiores segredos que toda a linha de Freud, de Jung, de Lacan, ou de toda a concepção da evolução da psicologia que vem da filosofia religiosa, depois da filosofia humanista, para depois ser criada a psicologia. Aí lá vem Pedro e diz: ei, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 10 levantaram a mão, então acho que 10 acredita que Deus cuidou de você ontem, Ele cuida de você hoje e Ele vai cuidar de você amanhã. Vou repetir mais uma vez: lançai sobre Ele todas as vossas. Por quê? Não, porque eu tenho que entrar num divã, porque eu tenho que ter um monólogo com as minhas complexidades, porque eu tenho que chegar a Deus, tu tem que me abençoar porque eu mereço. Deus, tu tem que fazer porque eu determinei. Não, cara,
Ele te ama porque Ele te ama. Ele vai te abençoar porque Ele te ama. E quem gosta de você ou deixa de gostar, Ele te ama. Você pode acreditar hoje, Ele é Deus. Você não pode acreditar hoje, Ele é Deus. Você pode adorar hoje, Ele é Deus. Você não pode adorar hoje, Ele é Deus. Ele não precisa nada de mim, mas tudo em mim precisa dEle, porque Ele é Deus. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Aleluia! Então todo esse conjunto de ciências, de evolução filosófica, de concepção cultural, da racionalidade humana, para admitir uma coisa: o homem só pode vencer as suas complexidades existenciais quando este tem um encontro pessoal com Cristo. Agora vocês abrem um sorriso, vocês estão me dando medo. Eu, hein? Pega na mão do irmão aí, por favor. O pregador está nervoso, vocês ficam encarando a gente assim, a gente fica meio tal. Dá uma olhada aí, esse irmão aí, ele não é tão feio assim não, que você não pode olhar para ele, não é possível. Diga aí, como está a sua fé? Pergunte. Pergunte aí, meu, como está a tua fé, cara? Está de boa? Como está a sua fé em um tempo de ansiedade? Porque se eu tenho medo antecipado, então eu perco a confiança. Se eu estou inquieto com algo que deve acontecer, então eu não estou vivendo fé, estou vivendo ansiedade. Posso continuar? Está de boa? Aí no fundão, beleza? É nóis. Aí Pedro diz assim: macho, lance sobre ele. Aí eu com a cabeça desse tamanho, eu digo: peraí. Então eu tenho que pesar o que pastor Billy Graham diz acerca do que é ansiedade. Billy Graham vai dizer: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Outro, abre aspas, ansiedade é o peso da antecipação da derrota. Ansiedade, alô, acorda por gentileza, de boa, é o peso daquilo que me impede de continuar. Ansiedade é os sentimentos de frustrações por aquilo que eu não tive, e por aquilo que eu não tive no passado, eu não me liberto dele. E quando eu não me liberto dele, porque o peso do meu passado me segura ontem, eu não consigo viver hoje e não consigo sonhar com amanhã. Você conhece alguém assim? Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito, troca de sapato, troca de cor de cabelo, corta daquilo e daquilo, mas continua nesse círculo vicioso da idolatria do fracasso. Ô céu, ô vida, ô azar, ninguém me ama. Ninguém me vê. Meu Deus, cadê? Deixa de conversa. Para de se agarrar àquilo que te coloca para trás. Para de justificar a sua falta de responsabilidade de crer. Porque se Ele é Deus, Ele é maior do que o seu fracasso. Se Ele é Deus, Ele é maior do que o seu passado. Se Ele é Deus, é maior do que as suas decepções. Se Ele é Deus, é maior do que os seus traumas. Aí Pedro está dizendo: não quero apelar com você, eu estou de boa. Ele está dizendo que algo está pesando. Já viu cultos aqui? Não, o culto aqui está de boa, o culto aqui está massa. Mas tem culto aí que misericórdia. Os irmãos não me conhecem muito não, mas Deus me deu graça de pregar em todos os estados desse país, em mais de 12 países. E nós identificamos, meu irmão, que dentro da igreja, que há igreja, há aqueles que têm a fé de Marta e aqueles que têm fé de Maria. Que trabalha na obra, mas não consegue perceber a presença do Senhor, o cuidado do Senhor. Que está no culto, cara. Desculpe a minha falta de linguagem ortodoxa, que eu sou jovem, então a gente fica, né? Tá? Eu sei que vocês vão se escandalizar, mas eu preciso falar. Eu estou com 37 anos, sei que você se escandalizou, porque eu estou com uma aparência de 23, e tamanho de menino de 12. 12? Não, 11, porque minha filha já passou de mim. Isso é bullying, viu? Vocês caem do meu tamanho. Mas vem comigo.
pesa. A pessoa quer receber de Deus, mas ela não consegue, entra no culto, mas o peso das contas. Quer adorar, quer entrar lá na bleia, diz assim, entra na unção de ninja. Quer entrar na unção de ninja, mas não consegue, porque está tão pesado. Aí a gente olha para o pregador. Me mostra alguma coisa aí. Utilize dos seus recursos de retórica, de oratória, ou de uma concepção de coach para estimular o meu emocional, para me sentir bem. Então você não está precisando de fé, você está precisando de estímulos cognitivos. Porque fé não é dependente de momento. Fé não é dependente de homens. Fé foi acabado de ler aqui. E eu gosto da concepção, da interpretação de King James, que vai dizer, ora, a fé é certeza das coisas que não se veem, e é a espera das coisas que se... a espera daquilo que eu acredito. Mas a King James vai dizer, ora, a fé é certeza das coisas que eu não vejo, e a prova daquilo que eu espero. Se eu creio, é a prova do que vai acontecer. Levantou a mão. Se eu creio, a casa vai vir porque eu creio. A cura vai vir porque eu creio. As portas vão se abrir porque eu creio. Esta é a prova. Eu não preciso mais de Moisés. Porque aqui não, graças a Deus, mas tem umas igrejas aí que se você não colocar a mão a pregação está top, está uma unção tremenda, dá para plantar bananeira, o louvor está uma unção tremenda, a oração do pastor, glória, mas mesmo assim acaba o culto, ei, bota a mão aqui na minha cabeça, profetiza. Aí tem uns que dizem assim, o senhor não viu nada não? Homem não faz milagre na sua vida. Se fosse você, eu acordava. Mas o poeta vai dar um segredo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Aleluia. O meu socorro vem do... Quem pode socorrer seu casamento? Quem pode socorrer a tua vida financeira? Quem pode socorrer a tua família? Mas por que a maioria de nós olhamos mais para aquilo que justifica a nossa desistência do aquilo que nos estimula para continuar? Enquanto Pedro estava sobre as águas, os irmãos estão me ouvindo? Deus está falando conosco, me dê um feedback aí, por favor. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele não afundava. Mas quando ele parou para olhar para Cristo e sentiu a sua estrutura emocional que foi gerenciada, emoções pelos seus sentidos naturais, e os seus sentidos naturais construíram nele emoções, e as emoções sentimentos, vontade, comportamento, levaram a ele se afundar. Mas não desespera não, que mesmo afundando, o que mais me chama a atenção do camarada Pedro, não foi a fé dele de andar sobre as águas. Foi da fé dele admitir. Sou pescador, conheço as águas e eu vou me afogar. Olha, não é pescador? Ele quer dizer, Senhor, se tu não me ajudar, glória, eu vou afundar. Ei, a maior expressão de fé não são os nossos gritos. A maior expressão de fé não é 7 pulinhos que damos com a perna direita. A nossa maior expressão de fé é indiferente, sem ver nada, sem sentir nada, sem receber nada. A gente abre a boca e diz, Senhor, me ajuda, porque Tu é o único que pode me ajudar. Quem confia no Senhor vai me ajudar a adorar. Quem confia no Senhor, Qual é a sua mensagem, pastor? Diga fé. Vamos, irmãos, usa o diafragma, oxigenação. Vamos lá, diga fé versus ansiedade. Quem está mandando na sua vida? Quem está influenciando o seu comportamento? Não entendi. O cara levanta de manhã, vou para a entrevista de trabalho. Passa o gel.
passa o perfume, se arruma, o emprego é meu. Saiu de casa, aí encontra alguém da parada. Diga aí, e aí, cara, beleza? De boa. Vai para onde? Vou para uma entrevista. Tá cheiroso. E aí, aonde é essa empresa? X. Naquela empresa? Cara, um cunhado meu trabalhou lá. Ou empresa ruim de entrar. É o que a pessoa comunica? Como é que é? Não, de boa. Dá mais uns passos na frente, entra alguém no ônibus. E aí, meu irmão, paz, beleza? Tá indo para onde? Para entrevista de emprego. Não está mais animado. É mesmo com a empresa? X. Cara, pensa numa empresa extremamente perfeccionista e exigente. Aí começa, como é que vai ser lá? E a maioria da criação de expectativas são na concepção negativa. Porque ele ouviu alguém dizendo, é ruim, é mal, é pesado. Mas Pedro está dizendo, lance sobre ele. Quando Pedro está dizendo isso, eu sou peão de obra, já trabalhei, alguém aqui compartilha dessa mesma unção? Alguém já bateu laje aqui, concretada, assim, usinada? Alguém sabe o que eu estou falando? É nóis, isso é para os fortes. Quem já pegou aquele saco de cimento de 50 quilos? Isso é para forte, irmão. Esses cabos ficam puxando ferro aí. Vai um dia na construção do serviço, você é forte mesmo, para a gente ver lá que você começa. Você tem força mesmo. Mas eu levanto sem no que supino. Quando você descer um caminhão de cimento com 50 sacos de cimento a 50 quilos, quero ver se tu está forte mesmo. Vamos para lá. Ei. Você pegar aquilo que é pesado e lançar para cima é complexo. Porque a lei da gravidade não vai permitir. Sim ou não? Mas Pedro está dizendo assim, aquilo que está pesado, Jesus, o teu povo tem que entender, não é para lançar para cima, é para largar. Lance sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Não entendeu? Jesus está na casa de Marta e Maria. As duas têm a presença de Cristo. As duas têm a visitação de Cristo. Eu estou concluindo. As duas recebem a visita daquele que cura, daquele que liberta, daquele que batiza, daquele que salva, daquele que multiplica os pães, daquele que dá vista aos cegos, daquele que ressuscita mortos, está na casa delas. Mas a Bíblia diz que uma se destaca. Por quê? Porque era forte, porque era boa, porque era melhor. Não, ela se destaca porque ela escolheu o quê? Está nos pés de Jesus. Marta vai para lá, Marta vem para cá. Vai de lá, vai de cá. Mexe no Facebook. Ai, meu Deus. E Jesus lá. Aqui não, mas o que tem de crente. Está no culto, a glória está caindo. E o culto comendo ele. É a culpa do pregador. A culpa é do pastor. Não senti nada por causa do pregador. Não senti nada. A culpa é sua. Porque pregador não faz seu culto. Quem faz seu culto é você. Quem atrai o milagre é você. Aleluia! Eita, pregador arretado. Sou lá do Ceará. Viu? Olha o tamanho da cabeça. E se Pedro não fosse judeu, eu ia dizer que é cearense, porque falava muito, era apressado e ainda andava com peixeira, porque cortou a orelha de Malco. Mas essa é a minha tese das minhas heresias pessoais. Deixa eu concluir. Deixa eu te abençoar. Aleluia. Decida hoje se você vai sair com a fé de Maria ou com a ansiedade de Marta. Porque tem pessoas que estão na obra, mas não estão confiando no Senhor na obra. Tem pessoas que estão no culto, canta, levanta a mão, mas não estão confiando que o Senhor está cuidando da casa dele. Tem pessoas que estão dizimando, ofertando, mas não estão confiando que o Senhor vai abrir aquela porta. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor.
Hoje o Santo Espírito de Deus, com todo o temor da minha alma, a qual acredita na santidade da Escritura Sagrada, tenho certeza que o Senhor, meu Deus, está usando os meus lábios para te comunicar. Está na hora de parar de viver pelas informações do meio, que dizem, não consigo, não tenho, não posso. O moço chega na entrevista, já está tão possuído das informações externas de derrotismo, de pessimismo, de negativismo, que quando chega na entrevista não passa segurança nenhuma, porque já antecipou a sua derrota. Mas se ele é possuído, quando vai trazendo peso, ele diz, não, Senhor, tu está comigo. A empresa é difícil, mas está escrito que a porta que tu abre, ninguém fecha. Estão dizendo, Senhor, que eu não sou capaz, mas glória a Deus, porque é o Senhor que nos capacita. Estão dizendo que eu não vou ser feliz, mas a tua palavra diz que aquele que crê, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, feliz será, e tudo que ele fizer irá bem. Coloca para baixo, pega esse peso, lança nos pés de Cristo. Aí eu vou gritar, me disseram que aqui é uma igreja bem alegre, bem cheia do Espírito, eu vou ver se é. Ei, entenda, o Senhor tem cuidado de você. No dia que você está bem, Ele cuida. No dia que você não está bem, Ele cuida. No dia que você tem fé, Ele cuida. No dia que você não tem tanta fé, Ele cuida. Quem recebe o cuidado de Deus nessa noite, pelo amor de Deus, levante as duas mãos para cima, adore Ele. Ele tem cuidado de vós. Pare de construir as suas expectativas pelas informações do meio, do ambiente. Viva a construção da sua expectativa sobre o cuidado daquele que te ama incondicionalmente. Existe uma frase de Charles Finney que ele diz: o que eu tenho para oferecer a um Deus que tem tudo? Não é o que você tem que chama a atenção do Senhor, mas o que você é. Lá mandar a eminência. Tem dia que nós só queremos estar com pessoas que têm alguma coisa para nos oferecer. E nós vivemos uma sociedade demagoga, hipócrita, porque ela utiliza o ser humano como um copo descartável. Quando nós temos alguma coisa para oferecer, a gente vale alguma coisa. Mas Ele nos ama a segunda, Ele nos ama a terça, Ele nos ama a janeiro, fevereiro. Ei, Marta, ei, Márcio, ei, Fernando, eu estou na tua casa, não é pelo que você tem na tua casa, mas pelo que você é. Eu estou nesse teu projeto de 2018, eu entrei, então para. Aí, o crente ansioso, ele tem 3 características. Ele não percebe Cristo na casa, ele observa mais os outros e não Cristo, ele se incomoda com a adoração dos outros e não adora. Olha, Marta, Jesus está na casa, mas dá mais atenção ao trabalho do que Cristo. Ela olha Maria nos pés de Jesus, mas não olha que ela deveria estar lá. Terceiro, ela se incomoda com a adoração de quem tem fé. Porque Marta vai dizer: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã me deixe servir sozinha. Aqui, graças a Deus, não deve ter esse tipo de crente. Um crente muito ansioso, qualquer projeto na igreja não vai dar certo, não tem como ir. Vamos fazer qualquer coisa. Para. O culto está uma bênção. O irmão quer chorar, o irmão quer derramar. Mas esse irmão está exagerado. Ele olha mais para a vida dos outros no ambiente do culto do que olhar sua necessidade na presença do Senhor. Mas Jesus volta e diz: Marta, Marta, por que estás tão ansiosa? Com os cuidados dessa vida, a tua irmã, aqui eu acabo, escolheu a melhor. Oh, glória, alguém vai entender. Ela escolheu a melhor. Disse Jesus: vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, aleluia, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou. Não deixe ninguém e nada roubar o maior privilégio sem merecimentos que temos. Vou repetir: o maior privilégio sem merecimento, que é a presença de Jesus na sua vida. Tem uma senhora de camisa preta, está com a mão assim. Não lhe conheço, mas o Espírito de Deus que está em mim manda lhe dizer: foi o Senhor que te trouxe a este culto, porque o Senhor manda lhe dizer assim: desde o dia 18 do mês de outubro do ano de 2017, o vendaval está assim. E a senhora se sente no meio de uma tempestade e não tem para onde olhar. E o Senhor diz: Deus vai começar mais um ano e eu vou continuar nessa situação. Assim diz o Senhor: homem trai, homem decepciona, homem fere, homem nos faz perder, mas Cristo permanece fiel. Ele te trouxe este culto para te responder: eu tenho cuidado de você. O Senhor manda eu lhe dizer, eu lhe ouvi a sua oração dizendo: Senhor, eu preciso só de um sinal. Se o Senhor é comigo, assim diz o Senhor, eu cuido de ti e cuido daquele que tanto tira o teu sono, e por amor a ti eu vou trabalhar na vida daquele, diz o Senhor. Quem sente a presença do Espírito de Deus nessa casa, se coloque em pé. Se coloque em pé. Eu não tenho o poder de te encher do Espírito, porque sou homem. Mas a tua fé determina como você vai sair daqui. Porque disse Jesus: quem crê em mim, como diz as suas, de dentro, não é um ambiente, é você. Não é os outros, é você. Quando você parar de olhar para a vida dos outros e começar a olhar para a vida de Jesus em você, ei, não é um ambiente que vai te mudar, mas é você que vai mudar o ambiente. Oh, o Senhor estava convidando Marta a ter uma fé que, se fôssemos falar de uma forma mais moderna, poderíamos dizer que a fé, ela gera uma ação chamada resiliência. Resiliência, são considerados resilientes as pessoas que mantêm a boa capacidade de recuperação após passarem por grandes dificuldades. Por exemplo, o resiliente seria aquele que, mesmo quando perde o emprego, morre o amigo, a esposa ou o esposo pede divórcio, ou repete na escola, ou tem um fracasso, uma porta se fecha, ou uma decepção, ele busca continuamente por soluções ou forma de adaptação à nova realidade. Ele não se permite de maneira nenhuma a desistir, mas ele acredita que haverá uma superação. A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa recusar, voltar atrás, jamais. Na psicologia poderia significar voltar ao estado anterior. Na física, resiliência se refere à capacidade que o material tem de suportar grandes impactos de temperatura e pressão que o deforma para o extremo, mas mesmo assim, pouco a pouco ele volta a se recuperar. Resiliência é alguém que acredita que mesmo Cristo, deixando o seu estado original de glória, descendo à terra como homem mortal, depois descendo na sociedade de mestre a criminoso, descendo de criminoso da cruz ao inferno, ele ressuscita ao terceiro dia, o seu corpo é transformado em glória, ele sobe ao céu. Aquele que é resiliente, ele escolhe o melhor lugar, ele está nos pés de Jesus. Estou dizendo que nada vai dar certo, mas ele está nos pés de Jesus. Estou dizendo que ele vai recuar, mas ele vai estar nos pés de Jesus.
O dia vai ser difícil, vão quebrar ele, vão humilhar ele, vão ferir ele, ele vai se deformar por inteiro, mas quando ele chega na presença de Jesus, ele volta ao seu estado original de que? Sou adorador, sou filho de Deus e ele está comigo. Quem precisa de resiliência hoje? Quem precisa sentir a presença? Então adore. O teclado vai aumentar o volume. Eu quero te desafiar a adorar. Só se você tem promessa de Deus. Se você tem, você vai adorar. Posso orar pelo povo? Posso? Ok. Alguém aqui hoje tem que ter certeza: Satanás perdeu na tua vida, porque você tinha todas as justificativas para ficar em casa, depressivo, triste, fracassado. Mas mesmo fraco, veio à casa do Senhor para você estar nos pés dele e dizer: Senhor, eu te entrego tudo, porque eu creio do teu cuidado na minha vida. Cadê os resilientes? Receba dessa graça onde você está aí. Receba pela... Tem um moço de camisa cinza, barba. Está me ouvindo? O Deus que eu sirvo fala na minha alma com todo o temor que eu tenho para lhe dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Aonde a tua mão não alcança, a mão dele alcança. E essa mentira que Satanás lançou para acertar teu coração, dizendo, ele começa algo e não termina. Alá uma mal, Elohim Sabaoth. Com essa pressão que você vive de provar para as pessoas que precisa ter algo ou vencer algo, como isso está te sufocando. Mas o Senhor te diz: eu te chamo de José, porque mesmo na casa dos seus irmãos, mesmo que ninguém acredite nos sonhos, quem gera os sonhos não é a opinião dos homens, quem gera os sonhos é a revelação de Deus. E o Senhor te diz publicamente: confie em mim, permanece na minha presença, que eu, Senhor, vou realizar os teus sonhos. Receba o toque do Espírito pela fé. Seja abraçado pelo um abraço de esperança, pelo um abraço de fé. Tem mais 2 adoradores comigo que crê que o Senhor está falando aqui. Aleluia. O pastor me deu um horário, mas eu preciso orar por alguém aqui em 2 minutos. Alguém que precisa sair daqui hoje cheio de fé. Alguém aqui hoje que não vai ser Marta ansiosa, mas vai ser Maria nos pés de Jesus. Alguém que mesmo que a vida te bate com pressão, te quebra para o inteiro, mas você não está na mão da vida nem dos homens, você está na mão do oleiro. E todas as vezes que te quebrar, ele te reconstrói, te moldela, porque ele te chamou para ser resiliente. Aleluia! Quero orar por alguém que precisa declarar publicamente: eu creio que ele tem cuidado de mim. Eu creio que ele tem cuidado de mim. Quem precisa desta fé? Quem precisa desta oração? Corre para frente, irmão. É aqui. Canta, meus filhos. Arrepia. Se a vitória não consegues enxergar, Pastores, espera no Senhor e confia. eu sinto o Senhor aqui. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, Se derrame perante Ele. parece que não dá. Larga isso que está pesado. Espera no Senhor e confia. Solta! Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui Se derrame perante Ele. só pra Ti
presença dele é perceptível no nosso meio. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Lance sobre ele todas as tuas preocupações. Ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar a tua família. Aleluia! Que eu não tenho nada além, nada além. Aleluia! Nada além de ti. Pai, no nome de Jesus, eu venho a Ti nesta noite declarar a nossa total dependência que temos do Teu amor, para reconhecer a nossa total limitação que temos, mas acima de tudo nós queremos declarar: nós confiamos em Ti. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, e é no nome do Senhor que a nossa vitória vem. Pai, no nome de Jesus, eu quero invocar pela fé a unção do Teu Espírito, a unção que manifesta o dom de cura, a unção que manifesta a unção de multiplicar os pães, o salário, a unção que restaura o casamento, a unção que visita o emocional destrutivo, a alma deslacerada, os traumas. É o Senhor que nos sara. O seu nome é Jeová Rafá. É o Senhor que te sara. Então, na unção do Teu precioso Espírito, Pai, pela fé, eu oro por esses que vieram à frente declarando que necessitam muito mais de fé. Eu quero orar por essas que vieram à frente dizendo: eu preciso ser resiliente. Então, na unção do Teu Espírito, Pai, que os Teus filhos pela fé comecem a ser cheios dessa esperança, comecem a ser cheios dessa fé, que eles vão adorar aqui e o Senhor vai fazer um milagre na sua casa, que eles vão se derramar aqui e o Senhor vai sustentar a sua alma. Em um nome do Senhor Jesus, levante sua mão ao céu, por favor. Pelo poder da palavra de Deus, com o tão santo e verdadeiro santo evangelho de Cristo, como vive o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em o nome do Senhor Jesus, sobre as tuas mãos, eu profetizo que tudo que tu colocares o Senhor em projeto sobre as tuas mãos, o Senhor te prosperará, e ninguém vai roubar aquilo que é teu, porque está escrito: se você escolheu ao Senhor, está no melhor lugar e não será tirado. Aquilo que é teu no Senhor não será tirado. Se você crê, receba e adore em o nome de Jesus.